A cada dia, uma nova ameaça. A Coreia do Norte ratificou que pode realizar ataques nucleares contra alvos americanos. Os Estados Unidos estão levando a sério as ameaças e anunciaram o aumento da presença militar no Pacífico. O mais novo anúncio da TV estatal norte-coreana comunica formalmente à Casa Branca e o Pentágono que os Estados Unidos vão ser esmagados pela força do Exército Popular e por meios nucleares modernos, leves e diversificados. O secretário de Defesa americano disse que as ameaças são um perigo real para o país e seus aliados no norte da Ásia. Chuck Hagel afirmou que a costa oeste dos Estados Unidos está ameaçada. O Pentágono anunciou o deslocamento de um sistema antimísseis para o território americano de Guam, no Oceano Pacífico, um dos alvos declarados do regime comunista. Os caças de combate americanos mais modernos já se juntaram às tropas que fazem exercícios em conjunto com a Coreia do Sul, que também está de prontidão para o caso de uma agressão do norte. Num claro sinal da deterioração das relações entre os dois países, a Coreia do Norte barrou o acesso de trabalhadores do Sul a um complexo industrial. As fábricas são símbolo da tentativa de aproximação entre as duas Coreias e representam uma das únicas fontes de dinheiro do regime comunista, que tem um exército poderoso, mas uma população faminta. Luiz Fernando Silva Pinto, esse jogo da Coreia do Norte está ficando perigoso. Eu não sei se é triste, se é perigoso, arriscado ou se é piada, né? Porque as imagens que a gente vê, aquela manipulação, as pessoas olhando para baixo, lendo os textos, acho tão esdrúxulo tudo. Surreal, né, Mariana? E o pior é que é difícil medir a realidade desse perigo, a dimensão desse perigo, porque a ameaça não faz sentido. Qual é a estratégia de autorizar um ataque nuclear com antecedência, dando ao alvo potencial, os Estados Unidos ou a Coreia do Sul, bastante tempo para se preparar? Quais são as armas de um possível confronto? A Coreia do Norte tem mais de 5, talvez até 10 bombas atômicas, mas ao que tudo indica, elas são de baixa potência para armas nucleares. E não se sabe se são compactas o suficiente para serem colocadas em mísseis. Mesmo se esse for o caso, os mísseis norte-coreanos não são sofisticados. São alvos até fáceis para mísseis de ataque. Do outro lado da fronteira, em solo sul-coreano, existem centenas de baterias de mísseis de ataque e dezenas de caças bombardeiros, como você mostrou, F-22, em prontidão. Eles podem levantar voo em muito pouco tempo, questão de minutos. Cada um desses aviões, cada um deles, pode carregar vários mísseis nucleares. Cada míssil é dezenas de vezes mais poderoso do que todo o arsenal norte-coreano. Além disso, navios americanos na área têm a bordo outras centenas de mísseis nucleares mais poderosos de alcance maior. E além de tudo isso, provavelmente, há submarinos de ataque americanos da classe Ohio a pouca distância da costa. Essa é a artilharia mais do que pesada. Não há defesa contra os mísseis balísticos que esses submarinos disparam. São mísseis leves, feitos com epóxi de grafite, mudam de curso rapidamente, são rápidos, 2 minutos depois de serem lançados, estão voando a mais de 20 mil quilômetros por hora e têm um poder de destruição que só pode ser definido como apocalíptico. São ogivas nucleares múltiplas em cada míssil e cada ogiva tem megatons de potência. Um desses mísseis pode destruir toda uma cidade como Pyongyang. Agora, a liderança militar da Coreia do Norte sabe de tudo isso. Então, por que ameaçar com pedra quem tem canhão? A resposta pode ser questão de hábito. O pai de Kim Jong-un e o avô dele, antes, sempre fizeram ameaças. Como não tinham, ou quando ainda não tinham armas nucleares, eles ameaçavam invadir a Coreia do Sul. Ameaçavam bombardear e, às vezes, bombardeavam. A estratégia funcionou porque durante décadas, Mariana, esse regime brutal, repressivo, cruel com seus próprios cidadãos, não foi confrontado pela opinião pública mundial, na linha do melhor deixar quieto e evitar confusão. Não só isso, Pyongyang ganhou presentes, conseguiu comida e ajuda econômica quando fez gestos falsos de se desarmar, enquanto, claro, continuou desenvolvendo armas. Mas esse não é um exercício simples. O pai e o avô de Kim Jong-un conseguiram provocar sem nunca passar do limite, evitando que a própria Coreia do Norte fosse invadida. Se essa é a tática do novo líder, ele está carregando na intensidade com essas ameaças que têm sido constantes.
pode ser parte do plano. Mas, se não for, ele pode estar desenhando o fim do regime, porque ele está chegando perto do limite. No final, talvez ele faça até um bem, porque não dá para entender. Eu acho que quando a gente se pergunta por que essa ameaça, a resposta do outro lado deve ser, e por que não? É isso. Obrigada, Luiz Fernando. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse hoje que está muito preocupado com a crise na Península Coreana e suas possíveis consequências. O alerta foi feito horas depois da Coreia do Sul anunciar que detectou a movimentação de mísseis na vizinha do norte. Mais um capítulo na escalada de tensão na Península Coreana. O arsenal que a Coreia do Norte costuma exibir em paradas militares nas ruas de Pyongyang estaria pronto para entrar em ação. É o que afirma o ministro da Defesa da Coreia do Sul. Mísseis de médio alcance estariam sendo deslocados para a costa leste do país. Se forem lançados, teriam alcance para atingir a Coreia do Sul, o Japão e o território americano de Guam, que fica no Oceano Pacífico. Mas não chegariam nem perto do continente norte-americano. Mensagens interceptadas pelos americanos sugerem que o ataque poderia acontecer nos próximos dias ou semanas. O ministro da Defesa da Coreia do Sul disse que o país estaria preparado para reagir no caso de um ataque, mas não acredita que o vizinho do norte vá provocar uma guerra total. O governo russo disse que as violações norte-coreanas às resoluções da ONU são inaceitáveis. Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica e os técnicos americanos acreditam que os mísseis norte-coreanos não têm capacidade para carregar material nuclear. Pelo sim, pelo não, os Estados Unidos já estão deslocando para Guam uma bateria de foguetes antimísseis, programados para interceptar os mísseis inimigos em pleno ar. A instalação do sistema estará concluída em poucas semanas. A porta-voz do Departamento de Estado disse que é hora de mudar o rumo da tensão crescente entre as duas Coreias e baixar o tom. Os Estados Unidos querem quebrar o ciclo de provocações que parece ter ido longe demais, mas pode ter chegado tarde para evitar o pior, que a Coreia do Norte lance um ataque que pode afetar todo o equilíbrio de forças da região. Vamos falar agora ao vivo com a Sandra Coutinho. A Casa Branca hoje não se pronunciou, Sandra, mas houve muita movimentação nos bastidores, claro. Claro, não. O dia foi de intensas conversas com os principais ameaçados, Mariana, diplomatas da Coreia do Sul e do Japão. O governo Obama hoje preferiu agir nos bastidores, porque considera que qualquer nova declaração pode botar mais lenha nessa fogueira que está difícil de ser apagada. A diplomacia americana já tinha sinalizado que queria enviar um emissário para esfriar a crise, mas o governo norte-coreano nem respondeu. Na contramão do envio de navios e de um sistema antimísseis para Guam, os americanos tentam reduzir o impacto dos exercícios conjuntos com a Coreia do Sul, que foi o estopim dessa crise. Os treinamentos mais ameaçadores e mais próximos à fronteira com o norte podem ser até cancelados. No passado, o ex-presidente Bill Clinton chegou a cancelar os exercícios para forçar uma volta ao diálogo com a Coreia do Norte. O consenso no Ocidente é que, se a tensão chegar ao máximo, o único país capaz de acabar com essa crise seria a China. E a gente sempre se pergunta, Mariana, por que a China não dá um puxão de orelha de vez no Kim Jong-il? Afinal de contas, a China supre 80% do combustível usado pela Coreia do Norte e 60% da comida. Mas a gente tem que levar em conta o seguinte, Mariana, uma península coreana totalmente pacificada pode se reunificar e acabar se transformando numa má notícia para a China. Poderia criar uma onda de refugiados vindos do norte que não seriam absorvidos pelo mercado de trabalho sul-coreano e ainda criar para a China uma vizinha forte, com uma economia vibrante, com um território respeitável e, pior, com um programa nuclear e um arsenal de mísseis balísticos capazes de tirar o sono de qualquer governo. A China pode até votar contra os norte-coreanos no Conselho de Segurança da ONU, mas não quer perder o controle da vizinha e ter uma rival à altura na porta ao lado. Perigoso esse jogo. Obrigada, Sandra. Vamos agora ao pesadelo que é a vida cotidiana na Coreia do Norte e que agora se tornou ainda mais vívido com o depoimento de Shin Dong-hyuk, um dos mais recentes fugitivos. Já nasceu num campo de prisioneiros políticos e logo à nascença estava a ser obviamente punido com toda a sua família, há 3 gerações, isto porque um avô tinha sido considerado
desleal ao estranho regime norte-coreano. Did anybody ever explain to you why you were in a camp? No, never. Because I was born there, I just thought those people who carry guns were born to carry guns. And prisoners like me were born as prisoners. Did you know America existed? Not at all. Did you know that the world was round? I had no idea if it was round or square. O Campo 14 foi tudo o que Shin Dong-hyuk conheceu nos seus primeiros 23 anos de vida. Estas imagens de satélite são as únicas a que o mundo exterior teve acesso. Crê-se que estiveram aqui detidas 15 mil pessoas, obrigadas a viver e trabalhar neste desolador conjunto de casas, fábricas, campos e minas, rodeado por uma cerca elétrica. Growing up, did you ever think about escaping? That never crossed my mind. It never crossed your mind? No, never. What I thought was that the society outside the camp would be similar to that inside the camp. You thought everybody lived in a prison camp like this? Yes. Shin disse-nos que nasceu nesta casa. Os pais eram prisioneiros e o casamento deles, se assim se pode chamar, foi uma recompensa dos guardas pelo trabalho árduo. Did they live together? Did they see each other every day? No, you can't live together. My mother and my father were separated, and only when they worked hard could they be together. Did they love each other? I don't know. In my eyes, we were not a family. We were just prisoners. How do you mean? You wear what you're given, you eat what you're given, and you only do what you're told to do. So there's nothing that the parents can do for you, and there's nothing that the children can do for their parents. This may be a very dumb question, but did you even know what love was when you were, for the first 23 years of your life? I still don't know what that means. O amor pode ter estado ausente, mas o medo não. Nesta espécie de escola, Shin viu o professor espancar uma menina até à morte por assambarcar alguns grãos de milho, uma infração às regras da prisão que ele e outros alunos tinham de saber de cor. If you escape, you would be shot. If you try to escape or plan to escape, you would be shot. Even if you did not report someone who was trying to escape, you would be shot. As execuções ocorriam neste campo, diz ele. Os outros prisioneiros eram obrigados a assistir. Por muito assustadoras que fossem as execuções, Shin considerava-as uma quebra da monotonia dos trabalhos forçados e fome constantes. Os prisioneiros comiam a mesma papa de farinha de milho e couve todos os dias. Shin diz que tinham tanta fome que comiam ratazanas e insetos para sobreviver. So for 23 years, you were always hungry. Yes, of course. We were always hungry. And the guards always told us, through hunger you will repent. Shin e a família provavelmente cumpriam penitência porque 2 dos seus tios terão desertado para sul durante a Guerra da Coreia. Shin acredita que foi por isso que o pai e o avô foram para o Campo 14 e que, por isso, ele deveria ficar até morrer. O primeiro ditador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, instituiu a prática das 3 gerações de castigo na década de 50. The idea is to eliminate this lineage, to eliminate the family, on the theory that if the grandfather was a counter-revolutionary, the father and the grandsons would be opposed to the regime as well. David Ock é um investigador de direitos humanos que entrevistou dezenas de ex-detidos e guardas dos 6 campos de presos políticos ativos na Coreia do Norte. The largest number of people in the prison camps are those who are the children or grandchildren of people considered to be wrongdoers or wrong thinkers. I've never heard of anything like that. It's unique in the 20th or 21st century. Mao didn't do it, Stalin didn't do it. Hitler, of course, tried to exterminate entire families. But in the post-World War II world, it's only Korea that had this practice. A Coreia do Norte nega a existência de prisões políticas, mas não autoriza a inspeção de observadores externos ao Campo 14 e a outros locais. There's no way to verify all the details of Shin's story. Do you believe his story? Oh, sure. His story is consistent with the testimony of other prisoners in every respect.
Também há provas físicas que ainda hoje ele apresenta. Falta-lhe a ponta do dedo. Terá sido cortada como castigo por ter avariado uma máquina numa fábrica da prisão. Também tem cicatrizes consideráveis nas costas, barriga e tornozelos, que prontamente nos mostrou, mas teve vergonha de mostrá-las para a câmara. Diz que foi este o local das agressões, um centro de tortura subterrâneo. Foi torturado porque a mãe e o irmão mais velho foram acusados de tentativa de fuga. Ele tinha apenas 13 anos. Did they think that you were involved in the escape? I'm sure they did. How did they torture you? They hung me by the ankles, and they tortured me with fire. And from the scars that I have, the wounds on my body, I think they couldn't have done more to me. Shin diz que tentou convencer os interrogadores de que não fizera parte do plano de fuga. Não sabia se os tinha convencido até que um dia o levaram para o campo das execuções. When I went to the public execution site, I thought that I might be killed. I was brought to the very front. That's where I saw my mother and my brother being dragged out. And that's when I knew that it wasn't me. How did they kill your mother? They hung her, and they shot my brother. Fala nisso sem mostrar comoção e admite que não se sentiu triste ao assistir à morte da mãe e do irmão. Eles tiveram o que mereciam. Afinal, tinham violado as regras da prisão. He believed the rules of the camp like gospel. Blaine Harden é o correspondente veterano que contou a história de Shin em primeira mão no Washington Post e depois escreveu um livro sobre a vida dele. He had no compass by which to judge his behavior. He had a compass, but the compass were the rules of the camp. The only compass he had. And it was only when he was 23, when he met somebody from the outside, that started to change. When he met Park. When he met Park. Park era o novo prisioneiro que Shin conheceu quando trabalhava na fábrica têxtil do Campo 14. Ao contrário de Shin, Park vira o mundo exterior, viver em Pyongyang e viajar pela China. Começou a contar a Shin como era a vida do outro lado da cerca. I paid most attention to what kind of food he ate outside the camp. What kind of food had he eaten? Oh, a lot of different things. Broiled chicken, barbecue pig. The most important thing was the thought that even a prisoner like me could eat chicken and pork if I were able to escape the barbed wires. I've heard people define freedom in many ways. I've never heard someone define it as broiled chicken. I still think of freedom in that way. Really? That's what freedom means to you? People can eat what they want. It could be the greatest gift from God. You were ready to die just to get a good meal? Yes. Teve a sua oportunidade em janeiro de 2005, quando ele e Park estavam a apanhar lenha nesta zona remota, perto da cerca elétrica. Quando o sol se pôs, decidiram fugir. And as they ran towards the fence, Shin slipped in the snow. It was a snowy ridge, fell on his face. Park got to the fence first and thrust his body between the first and second strand and pulled down that bottom wire and was immediately electrocuted. How did you get past him? I just crawled over his back. So you literally climbed over him? Yeah. Agora era um fugitivo na zona rural da Coreia do Norte, um dos países mais pobres e repressores do mundo. Mas não era essa a sua perspectiva. What did the outside world look like? It was like heaven. People were laughing and talking as they wanted. They were wearing what they wanted. It was very shocking. How did you manage to get out of North Korea? I was just trying to get away from the camp, and I ended up going north. And on the northern side, people talked a lot about China. Did you know where China was? No, not at all. It just happened that the way I was going was toward the border. Com muita sorte e astúcia, Shin conseguiu atravessar a fronteira roubando e subornando pessoas e entrou na China, de onde o deportariam se fosse apanhado. Em Xangai, entrou no consulado da Coreia do Sul e foi-lhe concedido asilo. Em 2006, chegou à Coreia do Sul sem ter um único amigo. Sentiu-se tão dominado pelo choque cultural e pelo stress pós-traumático que teve de ser hospitalizado.
Mais de 7 anos depois, a evolução de Shin é extraordinária. Agora, com 30 anos, já fez amigos e construiu uma nova vida em Seul, na Coreia do Sul. Mas os velhos demónios do Campo 14 nunca o abandonaram. E agora Shin admite que escondia algo. Há 2 anos, finalmente confessou ao autor Blaine Harden. When he first told me about the execution of his mother and brother, he didn't say that he had turned them in. You reported your mother and your brother. Yes. What did you hope to get out of reporting your mother and your brother? Being full for the first time. More food. Yes. But the biggest reason was I was supposed to report it. Why was Shin tortured after ratting out his mother and brother? The guard who he ratted out to did not tell his superiors that he got the information from Shin. So the guard basically was trying to claim credit. Yes. Só depois de ver o que era a vida familiar fora do Campo 14 é que Shin se sentiu culpado pelo que fizera à própria mãe e ao irmão. My mother and brother, if I could meet them through a time machine, I would like to go back and apologize. By telling this story, I think I can compensate, kind of repent for what I did. O arrependimento levou Shin a viajar pelo mundo. É orador em comícios sobre direitos humanos, reúne-se com congressistas americanos e está a contar-nos a sua história por estar frustrado com a atenção que a imprensa presta ao novo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e à sua esposa, e pelo pouco destaque dado aos prisioneiros dos campos. Na Coreia do Sul, ele e uns amigos criaram um talk show na internet para divulgar o que se passa na Coreia do Norte. Quanto ao sabor da liberdade, pelo qual arriscou a vida, agora pode comer o frango grelhado que quiser, mas admite que isso não lhe deu a satisfação que esperava. When I eat something good, when I laugh with my friends, or, when I make some money, I'm excited. But that's only momentary. And right afterwards, I start worrying again. You worry about what now? What I worry about now is all those people in the prison camps. Children are still being born there, and somebody is probably being executed. And do you think about that a lot?
Muito se fala e pouco se conhece da Coreia do Norte. Praticamente não há imagens desta, que é uma das últimas e certamente a mais fechada ditadura comunista do mundo. Depois de muitos meses de negociação, a editora Mônica Gugliano, o repórter cinematográfico Eudilson Riso e eu embarcamos para 5 dias nesse país que não conhece liberdade de imprensa, mantém-se hermético a qualquer influência externa e ameaça o mundo com armas nucleares. Que tipo de recepção tivemos é o que você vai ver hoje na primeira reportagem da série sobre a Coreia do Norte. Para um voo que tem como destino a Coreia do Norte, este até que estava bem cheio. São apenas 2 por semana, partindo de Pequim, na China, direto para Pyongyang. Quem embarca neles, em geral diplomatas e funcionários de organizações de ajuda humanitária, sabe que conseguir o visto é apenas a primeira dificuldade. Já na chegada, percebemos que teríamos muitas outras pela frente. Mas pelo menos teríamos um carro. Na verdade, um micro-ônibus. São pouquíssimos os veículos circulando nas ruas da capital coreana. E todos do governo, para servir aos altos funcionários do partido. E teríamos companhia. 4 guias permanentemente conosco. E todos falavam espanhol e entendiam português. Além do impecável motorista, um assistente caladão, mas incansável, a representante do Comitê de Relações Culturais com a América Latina, Kim Suk, e o Sr. Kim, com quem descobriríamos nosso primeiro choque cultural. Na chegada ao hotel, quando pedi de volta nossos passaportes e nossos bilhetes aéreos, recolhidos por ele no aeroporto, soube que só veríamos os documentos de novo na despedida. É o mesmo com todos os visitantes do país? O passaporte é um documento do governo brasileiro e sua retenção, está escrito lá, é considerada um extravio. Mas não teve jeito, apesar dos meus protestos. São as regras na Coreia do Norte. Rapidamente entendemos que a visita havia sido cuidadosamente planejada por eles e sair do roteiro estava fora de questão. Pelo menos não estávamos sozinhos. O controle da informação é o mesmo para os cidadãos coreanos. Esse povo ordeiro e disciplinado que a gente vê nas ruas só tem acesso na TV aos 3 canais estatais. Livros, quase todos escritos pelo grande líder Kim Il-sung, que deixou no poder, depois de sua morte em 94, o filho Kim Jong-il. E é dele que se ocupam hoje os jornais, todos do partido. Além de longos editoriais enaltecendo o governo, o que se publica são notícias e fotos do dirigente, onde ele esteve, o que viu e o que decidiu para o bem da população. Os filmes feitos aqui também são pura propaganda ideológica com forte conteúdo moral. Como nesta história, em que a mocinha abdica do amor para servir à comunidade. E assim fomos sendo levados, de um monumento a outro, como este aqui, o Arco do Triunfo coreano, 5 metros mais alto que aquele de Paris, fazem questão de nos dizer nossos guias, e que homenageia a volta do grande líder da guerra contra o Japão. Na cidade, impecável, limpa, nenhuma vitrine, nenhum anúncio, a não ser estes, no alto dos prédios, com frases de incentivo ao regime. O líder camarada Kim Il-sung está conosco. Ou, sigamos o caminho apontado pelo general. Ou, viva a unidade entre o exército e o povo. Um grupo de desavisados turistas da Coreia do Sul se aproxima de nós. Sim, turistas são bem-vindos, me dizem os guias. Mas descubro que estes aí são todos do Comitê de Reunificação das Coreias, escolhidos a dedo para a viagem. E antes que pudéssemos conversar mais, os guias me avisam que temos de ir. Estamos muito atrasados para o almoço. Momento fundamental para quem não tem um histórico de comida farta. Nos restaurantes escolhidos por eles, claro, ficamos num reservado, sozinhos. Neste aí, descobrimos que o problema de energia elétrica vivido pela Coreia do Norte é real. Os apagões são frequentes, a qualquer hora do dia. Nas negociações para que a Coreia do Norte abandone as armas nucleares, o governo de Pyongyang exigiu dos Estados Unidos, como contrapartida, um reator para a geração de energia.
Mas o acordo parece destinado ao fracasso. E o espírito anti-americano, tão profundamente arraigado aqui, explica por quê. O Museu da Vitória na Libertação da Pátria tem um jeitão de Museu da Humilhação Americana. Fotos e reproduções de documentos do início dos anos 50, na Guerra da Coreia, contam a história do ponto de vista do Norte. Nossa guia, Kim Suk, me dá a sua versão de como os Estados Unidos agrediram a pátria e tomaram o Sul. Como entregaram armamentos ao exército títere da Coreia do Sul, como assassinaram inocentes e como foram derrotados pelo Norte. Cada vez menos contida, ela então defende as armas nucleares. Tropas norte-americanas sempre está ameaçando contra nossa parte. Por isso, nós nos empurrou a dispor de armamentos nucleares para defender de nossa parte, nossa vida. A comunidade internacional supõe que os reatores estejam localizados em Daecheon e Yongbyon, duas das várias áreas proibidas do país, onde também ficam as penitenciárias políticas, como a de Iodok, objeto de inúmeros relatórios das comissões internacionais de direitos humanos que afirmam que para lá vão os desafetos do governo, em prisão perpétua. A disciplina imposta faz de nossos guias coreanos gente que não gosta de negociar. Pedimos para visitar um mercado, insistimos. Acabaram nos levando a uma lojinha de produtos para turistas. O Sr. Kim explica. Está proibido filmar, tirar foto, tudo está proibido. Sim, aí dentro vemos todo. Os coreanos não les gusta tirar fotos na tienda. Pedimos para conversar com jogadores de futebol. Os coreanos são fanáticos pelo esporte, como nós. Disseram que estavam todos de férias. Pedimos para visitar uma residência, dar uma espiadinha na rotina de um cidadão comum. Impossível, disseram eles. Uma coisa é entrar no país, outra bem diferente é entrar em contato com o povo. Famílias em casa, nos seus afazeres cotidianos, o que comem, como dormem, ainda são um assunto muito delicado por aqui. O mais perto que a gente conseguiu chegar das pessoas foi aqui, da janela do nosso quarto do hotel. Hotel do qual, aliás, só saímos acompanhados dos guias, que também se hospedaram ali para nos assistir melhor durante a visita. A qualquer hora do dia ou da noite, ali estavam eles, no lobby. Nossos passaportes só retornaram às nossas mãos na hora do embarque de volta. Mas, apesar das proibições, já havíamos registrado preciosas imagens do país mais fechado do mundo. Imagens que você vai ver ao longo desta semana. A festa popular a que a mãe desse menininho foi assistir lá em Pyongyang é a mesma que nós vimos há 2 semanas. Na reportagem de hoje sobre a Coreia do Norte, a editora Mônica Gugliano, o repórter cinematográfico Edilson Riso e eu vamos mostrar como os coreanos comemoram as datas importantes para o país e como a disciplina e a obediência ao Estado estão presentes mesmo em momentos de festa. Na lenda coreana, Cholima é um cavalo alado, tão veloz e indomável que ninguém consegue montá-lo. Mas na estátua erguida na capital, Cholima dá carona a uma camponesa e a um operário, para que o socialismo ganhe em força e velocidade. O Estado na Coreia do Norte apropriou-se de vários mitos populares para reforçar o seu próprio. Foi assim também com o Arirang. Visitamos o país na semana da festa do Arirang, uma bela lenda popular que conta a história de um amor impossível. Mas, na versão pós-socialismo, o Arirang passou a lembrar a fundação do PTC, o Partido dos Trabalhadores da Coreia. É feriado. O operário ganha folga de 5 dias e pode levar a família ao estádio para ver o Arirang, um espetáculo com nome de festa popular e conteúdo de propaganda partidária. Já na chegada, numa coreografia perfeitamente ensaiada, 15 mil crianças com cartazes coloridos escrevem saudando o público. O Arirang só acontece de 3 em 3 anos e é um orgulho nacional. Nesta época, a concessão de vistos para a Coreia do Norte torna-se mais flexível e estrangeiros são até convidados para o show, como estes coreanos do Sul, que defendem a reunificação. Em todo o estádio, eram os únicos a se manifestar. Mas
Mas mesmo em dia de festa, a vigilância não relaxa. Nós e outro grupo de jornalistas de Taiwan fomos levados ao mesmo setor do estádio, de onde nossos guias poderiam nos controlar melhor. E começa o espetáculo, que conta a história da Coreia do Norte a partir do momento que interessa ao regime, a guerra contra a dominação japonesa. Os estudantes ensaiam durante 6 meses para esse espetáculo. Os pontos altos são a sincronia perfeita e muita disciplina. E a mensagem é clara, simples, sem nenhuma sutileza. Durante o domínio japonês, tristeza. Mas então correntes se quebram. E surge a estrela da Coreia, o líder Kim Il-sung. O general que, diz a canção, acendeu as luzes nos corações coreanos, dando fim à exploração japonesa e levando a Coreia à sua primavera socialista. O general é onipresente, está em todos os cantos do país, dia e noite. O general é onisciente, tudo sabe, tudo vê e sempre tem razão. Só que o general, figura central desta e de qualquer outra festa na Coreia do Norte, já morreu. Seu filho e sucessor, Kim Jong-il, está no poder desde 94 e estava lá na estreia do espetáculo. Mas é a figura do líder morto, Kim Il-sung, que ainda tem poder de tornar férteis as montanhas rochosas, trazer energia de grandes hidrelétricas, transformar em prosperidade as agruras do país. Milhares de soldados da Universidade Militar mostram do que é capaz o Exército de Defesa do líder. Ninguém pode acabar conosco, dizem eles. Nem os americanos, odiados por terem dividido a nação coreana. É um show impressionante, sem dúvida. Mas não admite improviso, nem criatividade. É um espetáculo de disciplina, obediência e medo. As coreografias dão ênfase ao desempenho do conjunto. E as músicas, quase todas hinos e marchas militares, falam do bloco monolítico coreano, um povo e seu líder, que a todos trouxe felicidade e a quem todos devem seguir. E o público ali, quieto, ordeiro, sem nenhuma reação, seja de encantamento, cansaço ou amargura. No fim do show, pedimos para conversar com alguém, entrevistar um dos espectadores. Mas é claro que a resposta foi não. Só nos restou o espetáculo da saída do estádio, tão disciplinado quanto o que havíamos visto lá dentro. O país vive sob um regime de ausência total de liberdades. Mas a ditadura comunista mais fechada do mundo passa por transformações. Muito lentamente começa a se abrir. Mas é difícil prever qual será o desfecho desse processo. E é o que você vai ver hoje na terceira reportagem da série sobre a Coreia do Norte. À primeira vista, Pyongyang é uma cidade como outra qualquer, só que nos anos 50. Casais passeiam pelas ruas com seus filhos, as mulheres com roupas comportadas, saias abaixo do joelho, blusas fechadas ou com o vestido tradicional, usado em dias de festa. E é festa em Pyongyang. Visitamos o país durante a comemoração dos 60 anos do Partido dos Trabalhadores da Coreia, época em que a cidade fica cheia de turistas. Acredite, ela parece ainda mais vazia em dias normais. Carros quase não há. No regime comunista não há propriedade privada. Só os altos funcionários do governo usam carros, cedidos pelo partido. O trabalhador usa o transporte coletivo, ônibus ou o metrô. As estações são impressionantes. Você entra numa e vai descendo, descendo. A escada rolante parece não ter fim. São apenas 2 linhas que quase nunca ficam cheias. Tem-se a impressão de que, mais do que alternativa de transporte, o metrô é um abrigo antiaéreo. O medo de um ataque americano é constante por aqui. Pyongyang é uma cidade bonita, embora um tanto vazia. Organizada, embora um tanto triste. Pyongyang é o cartão de visitas de um comunismo que se imagina perfeito. Uma cidade cenário.
Pyongyang ficou em ruínas depois da Guerra da Coreia e foi reconstruída a partir de 1953, segundo o modelo urbano soviético. Hoje, a cidade é o mais bem acabado exemplo do stalinismo arquitetônico. Avenidas largas, conjuntos residenciais em blocos austeros, dezenas de monumentos que lembram a Revolução Socialista e praças monumentais. Aqui vivem 3 milhões de pessoas divididas em 25 bairros. E para que todos tenham onde morar, novos edifícios são erguidos o tempo todo pelo governo, que cede os apartamentos aos cidadãos. Os critérios são pouco claros. Quem ganha as melhores moradias? As famílias maiores? Ou aqueles cidadãos considerados heróis, grandes patriotas, os merecedores? E o que define um merecedor? O governo sempre sabe decidir, me dizem os guias. Rian Kong-ju é uma cidadã exemplar. Recebeu várias medalhas pelo trabalho no Museu da História da Revolução e não é difícil adivinhar por que a deixaram falar conosco. Rian Kong-ju é só elogios ao governo. Mas apenas por sua aparência se adivinha que viver na Coreia do Norte não é fácil. E é fora da capital, a cidade escolhida como símbolo de competência administrativa, que começa a vida real. A rotina dos camponeses é tirar do solo o máximo que puderem, com as mínimas condições que possuem e brigando contra a geologia. A terra exausta produz cada vez menos. Apesar de precisar tremendamente de comida para alimentar 20 milhões de habitantes, a Coreia do Norte não é um país de terras férteis. Apenas em 20% do seu território se pode plantar. O resto é feito de montanhas rochosas. Agora é época de colheita de arroz, atividade que os camponeses realizam com as próprias mãos. Não vimos nenhuma única máquina agrícola, nenhum trator, nenhuma colheitadeira ou caminhão para transporte de grãos. O exército ajuda no trabalho. Na Coreia do Norte, o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres. As fazendas são coletivas. O governo recolhe a produção e distribui uma ração de 300 gramas por dia para cada cidadão, metade do mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Por causa das constantes crises de fome no país, o partido passou a fazer vista grossa para o comércio paralelo de alimentos. Mesmo em Pyongyang, alguns quiosques privados vendem comida sem enfrentar a repressão oficial. Em outros setores, também já se percebe certa tolerância com temas antes considerados tabus. Em várias partes do país, já se pode pagar e receber usando moeda estrangeira. Conseguimos pagar ligações telefônicas até com dólares, embora as atendentes, talvez por falta de hábito, errem constantemente nas contas, sempre para nosso prejuízo, claro. Mas o fato é que essa ligeira abertura está sendo vista pela comunidade internacional como um sinal de que a Coreia do Norte não se sustenta isolada em si mesma por muito mais tempo. As cada vez mais constantes ameaças nucleares que o governo coreano manda ao mundo podem significar um momento limite, chantagear para conseguir ajuda. O problema é como fazer a transição. Permitir investimentos significa permitir informação. E o que move o povo coreano é justamente o conformismo da ignorância. Mas é óbvio que estão cansados. As privações, a fome, cobram seu preço. Exaustos, foram treinados a resistir e farão isso enquanto puderem. E outro país que, apesar da resistência internacional, está no clube das armas nucleares é a Coreia do Norte. E hoje você vai conhecer o homem que inventou esse país, o mais fechado do mundo. O ditador que morreu há mais de 10 anos, mas continua vivo no dia a dia dos coreanos. Quem recebe os estrangeiros que desembarcam em Pyongyang é ele. No caminho para o hotel, os visitantes vão se acostumando com a presença frequente dele. O grande líder está em toda parte, em todas as paredes de todos os salões de todos os prédios da cidade, em monumentos espalhados em locais estratégicos da capital, no metrô, nas praças. Kim Il-sung é mais do que o grande líder da Coreia do Norte. Ele é a própria nação. Aqui, Kim Il-sung tem 20 metros e é todo feito em bronze. Quando se casam, os jovens, antes mesmo da lua de mel, tratam de vir à praça prestar homenagens a Kim Il-sung.
Na Coreia do Norte, é possível casar por amor, mas a maioria dos matrimônios ainda é arranjada pelas famílias. E as noivinhas, nos vestidos típicos do país, maquiagem caprichada, vêm pedir ao eterno dirigente a graça de um marido bonzinho e dedicado. Ele protege a todos nós, diz esta moça. Neste país comunista, não há cerimônias religiosas, mas a reverência obrigatória diante da imagem do líder lembra uma devoção divina. Trazer flores é de bom tom, até para os que mal conseguem carregá-las. Kim Il-sung está quase sempre sorrindo, mas pode adotar um ar altivo, preocupado, pode aparecer falando aos cidadãos ou acompanhando alguma obra importante para o país. No verão, no inverno, na juventude, na maturidade. Mas a sua pose preferida é aquela na qual aparece com crianças. O palácio dedicado a elas é uma escola de disciplinas extracurriculares. Aqui, as meninas aprendem a dançar e sorrir. Aprendem a tocar o caiagum, um instrumento típico que tem um belíssimo som, e sorrir. Aprendem a fazer bordados tão perfeitos que parecem fotos e demoram 3 meses para ficar prontos. E aprendem a demonstrar publicamente todas essas habilidades. Fomos levados a um show na escola, que começa, claro, com um agradecimento a Kim Il-sung por tudo que ele fez pelas crianças norte-coreanas. Depois, as meninas dançam e sorriem. Rodopiam loucamente. Sempre sorrindo. Os pequenos são capazes de passar um tempo infinito nas posições mais desconfortáveis, mantendo uma inexplicável expressão de felicidade. Deve ser a alegria de ser filho de Kim Il-sung. Todos os coreanos consideram-se descendentes do pai da nação. Na verdade, órfãos dele. Kim Il-sung morreu em 94 e deixou em seu lugar o filho mais velho, Kim Jong-il. Mas nem tente dizer por aqui que o grande líder morreu. Para os coreanos, ele está mais vivo do que nunca. O líder deixou como ensinamento principal a filosofia Juche, uma filosofia que estrangeiros custam a entender, lembrada nesta torre de 170 metros. É mais ou menos o seguinte: a palavra Juche pode ser traduzida por dono do corpo. Ela ensinou aos coreanos a não depender de nenhum dos perigosos países vizinhos. Eles seriam sempre donos do corpo, donos do país, donos da revolução. Tendo à frente, claro, o Supremo Comandante. A casa onde Kim Il-sung supostamente nasceu é venerada, virou local de peregrinação. Trata-se de uma construção muito simples, erguida pelos avós do grande líder. Fruto de uma família humilde, Kim Il-sung teria decidido, aos 12 anos de idade, resgatar a pátria do domínio japonês. Aos 14 anos, teria abandonado a casa para lutar pela independência. E só voltaria 20 anos mais tarde como herói da nação. Em torno da casinha, os coreanos construíram um lindo parque, com muitos pinheiros, árvore que, costumava dizer Kim Il-sung, é o símbolo da firmeza do povo. E um mirante, de onde se vê quase toda a capital, durante o dia, porque à noite é difícil enxergar qualquer coisa na cidade. Pyongyang, como toda a Coreia do Norte, enfrenta apagões constantes. Falta dinheiro para investir na geração de energia. Os moradores da cidade têm que racionar o uso da luz. Afinal, é preciso iluminar os monumentos que lembram o soberano líder. O eterno presidente Kim Il-sung é conhecido e venerado entre os coreanos pelos mais diversos adjetivos. Alguns que eu ouvi e consegui anotar são os seguintes: Sol eterno, general, pai da nação, salvador dos oprimidos, libertador da nação, generalíssimo, estrela da Coreia, protetor do país, presidente eterno e onipresente, incansável protetor da pátria, grande líder, fundador do socialismo coreano, líder máximo.
É por tudo isso que uma das marcas registradas dos coreanos do norte é o broche que trazem sempre do lado esquerdo do peito, o lado do coração, com a imagem de Kim Il-sung. Um ditador tão poderoso que conseguiu sobreviver à própria morte. Um político tão habilidoso que transformou em sucessor o filho polêmico e com fama de playboy. O líder que inventou o país mais fechado do mundo. As armas nucleares coreanas são uma ameaça usada com veemência por um governo que precisa de ajuda. A Coreia do Norte, separada da Coreia do Sul desde o fim da Segunda Guerra, agora quer a reunificação. E por quê? É o que você vai saber na reportagem de hoje sobre o país mais fechado do mundo. E você vai conhecer também a fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Não há lugar na Coreia do Norte que não tenha a presença do exército. Ele é um dos pilares que sustentam o regime. Os coreanos do norte aprenderam muito sobre a arte da guerra com os soviéticos e ainda carregam nos uniformes a lembrança do antigo aliado. A União Soviética ruiu. A Coreia do Norte sobreviveu solitária, mas o grande inimigo do passado de ambos ainda é presente por aqui. Nesta viagem, vamos para o lugar onde os soldados coreanos ficam frente a frente com as tropas dos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em duas. O lado norte, apoiado pela União Soviética, o lado sul, pelos Estados Unidos. A linha que separou a península foi demarcada no paralelo 38, a 160 quilômetros de Pyongyang e a 70 quilômetros de Seul. A fronteira militarizada recebe poucos visitantes deste lado norte. Para ter acesso às instalações do Exército, mesmo com autorização do governo, é preciso passar pela burocracia local. Nossos guias trocaram papéis para lá, anotações para cá e finalmente pudemos entrar. Depois de passar a pé pela primeira barreira, seguimos de ônibus, acompanhados de um soldado norte-coreano. Mas há civis na área, camponeses. A falta de solo fértil deste lado norte é tamanha que nenhum pedaço de terra pode ser desperdiçado. Observadores neutros de agências internacionais também são, eventualmente, admitidos no local, até o limite da demarcação. Nós estamos na zona de administração conjunta militar. Aqueles edifícios mais claros que você vê ali na ponta pertencem aos Estados Unidos. Os azuis pertencem à Coreia do Norte. A linha que divide as duas Coreias é aquela linha de cimento que você vê passando exatamente no meio dos edifícios. Do lado de cá, só coreanos do norte. Do lado de lá, apenas americanos. Mesmo estando a apenas 20 metros de nós, um oficial americano nos observa de binóculos. Tanta movimentação não é comum por aqui. Tão próximos uns dos outros, os soldados dos dois lados não se falam. Mesmo dentro das casas construídas exatamente sobre a linha de fronteira, ninguém ultrapassa a demarcação. O edifício de linhas modernas, onde os Estados Unidos montaram, digamos assim, o seu QG, fica exatamente em frente a outro, mais austero, onde os norte-coreanos têm suas salas e onde conversamos com este soldado. Ele me diz que a relação entre os dois lados é tensa. Cada recuo nas relações diplomáticas eleva o grau de animosidade neste território comum. Para manter o moral da tropa, o lado norte montou vários pequenos museus que contam a história da Guerra da Coreia, sob o ponto de vista, claro, da estupenda vitória do norte. Muitas fotos do líder que conduziu as tropas, o indefectível Kim Il-sung. Fotos de algumas cabeças cortadas nas batalhas. E a mesa onde, em 53, foi assinado o armistício que estancou a sangria dos dois lados. A paz definitiva nunca foi acordada. Mas a campanha pela reunificação ganhou prioridade agora para o norte. Os soldados nos levam a um monumento que reproduz a última assinatura de Kim Il-sung antes de morrer em 94. Ele teria deixado um documento com o seu desejo derradeiro, a união da península. Mas os termos dessa reunificação não são claros até hoje, o que leva a crer que, mais do que uma união política, o governo do norte estaria de olho mesmo nos investimentos que poderiam vir do sul.
Aquele mesmo soldado que entrevistamos me diz que torce por uma nação única, mas que, se for necessário, estará pronto a derramar seu sangue pela pátria do Norte. Enquanto as negociações prosseguem no terreno diplomático, enquanto as ameaças são mantidas no campo militar, no território físico, milhares de famílias continuam separadas e talvez já nem se reconheçam mais num grande reencontro. A Coreia do Sul entrou confiante no século XXI. O lado norte parece ter mergulhado em si mesmo nos anos 50 e permanece lá até hoje. Num país com tão pouca comida, a alimentação para os estrangeiros é farta para causar impressão. Tudo que o visitante vê é uma meia-verdade, como num teatro. Hoje você vai conhecer um pouco dos bastidores da nossa viagem à Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Um estrangeiro sempre se sentirá um estrangeiro na Coreia do Norte. Por mais tempo que passe aqui, sempre terá a impressão de estar num grande teatro, cuidadosamente ensaiado e sem espaço para improviso. Todos fazem o que o partido espera que façam, o que inclui causar boa impressão aos forasteiros. Nossos guias, os reis da proibição, tentam dizer não da maneira mais simpática possível. Estão treinados para demonstrar felicidade. Mas o que eles gostavam mesmo era da hora do almoço. Por estarem com estrangeiros, eles também tinham direito a uma refeição. Nos restaurantes não há cardápio. Serve-se o que há no dia, o que já é uma maravilha para quem só tem arroz em casa. Aqui, uma espécie de sopa com tudo dentro. Repolho, cebola, batata, pimenta, claro, e carne moída. Carne de quê? Não sei. E confesso que preferi não perguntar. Eles se esbaldavam. Nós, nem tanto. Esse é um prato típico, bem típico da Coreia do Norte. É carne de pato, um churrasco de carne de pato, com picles, pepino. Isso aqui é um molho de soja e um molho de vinagre. E eles comem tudo isso acompanhado de uma aguardente de cereais, que é bem fraquinha. E é bom. É bom. O banquete faz nossos amigos terem um certo sono durante a tarde. Pudera. Um deles sempre passava a noite acordado na porta do hotel para não perder um movimento nosso. O hotel onde ficamos em Pyongyang é um hotel antigo, mas grande, com quartos grandes, tudo razoavelmente confortável, embora caro. A gente nunca soube exatamente qual é a diária, porque o pacote aqui para jornalistas inclui o hotel mais a presença permanente dos guias, 250 euros por dia por pessoa. E como esse aqui é um território exclusivo para estrangeiros, a gente tem coisas que os coreanos jamais teriam em casa. Como, por exemplo, TV a cabo com alguns canais internacionais. Mesmo sendo um lugar para estrangeiros, a comida do hotel é ao gosto local, inclusive no café da manhã. Isso aqui é repolho e carne. Não tenho ideia de que tipo de carne seja. Será que eu arrumo um pãozinho? Como não têm acesso a nenhuma informação do exterior, os coreanos acabam se comportando como se nada mais existisse. Alimentam o ódio aos Estados Unidos, incitado pelo governo, mantêm a disciplina sob qualquer circunstância, sabem que um poder maior vigia suas atitudes. Será que são mesmo tão apáticos quanto parecem? Será que sabem o quanto sofrem ou simplesmente se acostumaram? Perguntas que alguém de fora tem dificuldade para responder. Um estrangeiro, na Coreia do Norte, será sempre um estrangeiro.